quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos pensar um pouco naquilo que o Senhor tem através da sua palavra para nós. Lá em Josué capítulo 22, versos 4 e 5. Josué capítulo 22, versos 4 e 5. Nós lemos esse texto hoje pela manhã para os irmãos e dissemos que nós iríamos meditar um pouco sobre ele nesta noite. E a palavra de Deus nos diz assim, na minha tradução, lemos assim: Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos dá para adorarmos a Ti, para cultuarmos o Teu nome. E é com alegria que nós estamos fazendo isso, Senhor, porque há grande prazer em nossos corações em estar na Tua presença. E nesta hora, Deus, em que lemos a Tua palavra, rogamos ao Senhor que nos fale por intermédio dela e que ela, de fato, faça a diferença em nossas vidas naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, um dos mais acalentados sonhos do ser humano é viver uma vida de paz. Isso é um desejo de todo ser humano. Muitos buscam esta paz de todas as formas. Se refugia na natureza, outros fazem grandes viagens, alguns buscam isso na religião e diversos são os meios que as pessoas buscam numa tentativa de encontrar paz. E muitos meios também de forma paliativa e que às vezes não resolvem muita coisa. Porém, biblicamente, a única fonte de paz real e que a palavra de Deus aponta para nós está no príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então, nele temos a fonte segura de paz interior nos nossos corações e almas. O apóstolo Paulo, ele nos traz instruções extraordinárias sobre isto, sobre como alcançarmos qualidade de vida e viver uma vida sem ansiedades ou sem inquietações ou preocupações no nosso modo de viver. E lá em Filipenses 4, nos versos 6 e 7, a gente lê assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vejam que o apóstolo Paulo nos traz dicas preciosas e importantes para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida de paz, paz esta que procede de Deus para a nossa vida, para que o nosso viver seja vivido de forma que haja qualidade no nosso dia a dia. E o texto de Josué que nós lemos traz para nós alguns passos que a gente vai procurar observar e vamos perceber que são princípios importantes para a nossa vida. Deus, na sua preocupação em relação ao seu povo, ele chama a atenção do seu povo para aquilo que ele havia dado a Moisés e agora estava passando a Josué para
transmitir ao seu povo que estava agora tomando a terra prometida. E esses princípios fariam toda a diferença no seu modo de vida. Esses princípios certamente estariam dando ao povo a paz, a tranquilidade que eles precisavam para viver as suas vidas. Vejam bem, o texto, voltando no capítulo 5 de Josué 22, nós vamos pensar um pouco nas expressões que estão dentro desse verso 5, em que o texto começa dizendo assim: tende cuidado, porém, de guardar com diligência. Tende cuidado em guardar com diligência. É a decisão firme de valorizar, de dar crédito aos mandamentos do Senhor e viver em função deles. Guardar com diligência significa se empenhar, aplicar-se com zelo, é ter o cuidado de não deixar que nada de mal entre no coração. É interessante que essa expressão guardar, que nós encontramos aqui, tanto no livro de Josué, como nós vamos ler, como lemos no livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. É uma expressão interessante, porque ela é uma expressão militarizada. Guardar, que tem a ver com guarita. A guarita é um lugar de segurança, e isso mostra o cuidado de Deus com relação ao seu povo, no sentido de guardar, ou seja, Deus, ele busca revestir-nos com uma blindagem de tal forma que ele nos dá proteção aos fatores externos desta vida. Esse é o sentido. Por isso o apóstolo Paulo fala aí: guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, o nosso coração e a nossa mente serão protegidos de tudo aquilo que de mal está à nossa volta, no objetivo de que isso não afete a nossa qualidade de vida diante de Deus e diante dos homens também. É ter o cuidado para que nada contamine a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. É guardar aquilo que Ele diz, é guardar aquilo que vemos Ele fazer nas nossas vidas, e é guardar também aquilo que fazemos em nome do Senhor. Então, guardamos tudo isso com cuidado, com afinco, com dedicação. É isto que o Senhor está chamando a atenção do povo, quando Ele fala: guarde com diligência. É cuidado. Eu não sei quantos de nós temos tido, de fato, o cuidado, ou a preocupação de estar sempre guardando tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor, através da sua palavra, ou através do dia a dia em nossas vidas. Este cuidado, sem dúvida nenhuma, pode ajudar em muito na cura das nossas ansiedades, se nós aprendermos a viver segundo esses princípios do Senhor através de sua palavra. Há um segundo passo agora que nós vamos ver, que o texto traz para nós, que além de ter o cuidado de guardar com diligência, ele começa dizendo que devemos amar ao Senhor nosso Deus. Amar ao Senhor com todo o nosso coração é, sem dúvida, o maior de todos os mandamentos. Jesus já disse sobre isso: amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o maior mandamento de todos é amar a Deus. E amar a Deus não é um estado de mente onde nós nos sentimos bem a respeito de Deus. Não é isto. Amar a Deus, na verdade, é fazer aquilo que está na vontade dEle para a vida da gente. Isto sim é amar a Deus. É tê-lo como Pai, é obedecê-lo em tudo, é buscá-lo de todo o coração e entendimento, dando-lhe a glória e a honra devida, e ser agradecido em todo o tempo no nosso modo de viver. Isso é amar a Deus. É curioso, essa semana eu estava lendo um texto de Crônicas que falava do rei Amazias. E o texto diz que o rei Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. É uma expressão curiosa, uma pessoa fazer o que é reto, mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele faz, que é certo, não está, de fato,
sendo feito com o coração. Às vezes nós nos pegamos assim também diante de Deus. Quando nós amamos, nós nos dedicamos integralmente em buscar obedecer àquele que amamos, que é o Senhor nosso Deus. É isso que o texto nos leva a entender, que precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E muitas das vezes podemos até estar fazendo coisas certas e corretas na nossa vida, mas o quanto de fato isso reflete o nosso amor pelo Senhor, o quanto de fato nós amamos ao Senhor. Você tem demonstrado amor pelo Senhor na sua vida, nas suas ações? Pense sobre isso, responda para você mesmo essa pergunta, se você tem demonstrado amor pelo Senhor. E se você diz sim, se você responde sim a essa pergunta, eu faço um desafio a você e mostre como é que você está fazendo isso. O que você está fazendo de fato, para que as pessoas vejam o quanto você ama o Senhor. Deuteronômio 4:6, vejam bem que o texto bíblico diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E vejam bem que o texto ele encerra dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então vejam que amar a Deus é muito mais profundo do que a gente simplesmente falar com meras palavras que amamos ao Senhor. E Deus deixa bem claro nesse texto que nós, quando amamos, nós procuramos fazer com que as suas palavras de fato sejam cumpridas nas nossas vidas. Temos amado ao Senhor. Amar ao Senhor implica em ser amado por Ele. E quando nós somos amados pelo Senhor, isso produz paz no nosso coração. E quando vivemos em paz com Deus, não há espaço para ansiedade, não há espaço para inquietações, não há espaço para preocupações, porque amamos e somos amados. E quando somos amados, nós nos sentimos confortável com isso, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E nós temos que retribuir este amor também com as nossas vidas, amando ao nosso Senhor. O texto bíblico ele caminha no terceiro passo, não só dizendo que nós temos que amar ao Senhor, mas também ele fala que devemos andar em todos os seus caminhos. É o que diz o Senhor através de Josué. Devemos andar em seus caminhos, em todos. Preste a atenção exatamente nessa expressão, todos os seus caminhos. Isso requer obediência total de cada um de nós. É isso, na verdade, que o Senhor está querendo mostrar. O salmista, no Salmo 128:1, diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, quem teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, se preocupa em andar nos seus caminhos. Em 1 João 2,6 diz que devemos andar como ele andou. Ele quem? Jesus. É isso que o texto bíblico nos ensina, devemos andar como ele andou. Mas é curioso que em 1 João 2,6 diz lá que nós precisamos estar nele, pertencer a ele, e ao pertencer a ele, nós devemos andar como ele andou. Ou seja, andar como ele andou é buscar se parecer cada vez mais com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha muito esse cuidado, essa preocupação, tanto que ele nos exorta a imitarmos ao Senhor, a sermos imitadores do Senhor. Então, temos que buscar parecer com o Senhor. Andar como ele andou é exatamente isto. Porque nós só seremos aperfeiçoados no amor de Deus dessa forma, nos parecendo com Jesus, nos tornando cada vez mais semelhantes ao Senhor, conhecendo mais dele e querendo e desejando ser parecido com ele. Quando nós andamos muito com uma determinada pessoa,
a tendência é que este contato com essa pessoa acabe fazendo com que a gente fique, através da convivência, cada vez mais parecido com as pessoas. É por isso que tem muito marido e mulher que se parecem um com o outro, bastante, viu? Até nas ações, a gente vai absorvendo as manias, os jeitos e os trejeitos, né? Eu vou absorvendo da esposa, a esposa vai absorvendo de mim, e a gente vai, por causa da afinidade, da intimidade que a gente vai travando, e a gente vai se assemelhando cada vez mais um com o outro. Assim deve ser também a nossa relação com o Senhor. Nossa convivência com o Senhor deve ser tão profunda, de tamanha intimidade, de maneira que a gente se pareça cada vez mais com Ele, com aquilo que Ele traz como ensinamento na sua palavra. A gente tem uma passagem muito interessante quando Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, o texto bíblico diz lá que uma das pessoas que estava interpelando Pedro, incomodando ele, dizendo que ele conhecia Jesus, estava com Jesus, e Pedro negava enfaticamente: não, de forma nenhuma, eu não o conheço, eu nunca estive com ele. E aí aquela pessoa diz assim: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro conviveu com Jesus tão de perto e tão próximo, que ele absorveu, até mesmo na sua forma de falar, no seu jeito de se expressar, a sua semelhança com o Senhor, a ponto de ser visto desta forma. Então, nossas atitudes devem lembrar a pessoa com quem andamos, com quem convivemos. Será que nós temos, de fato, buscado ser semelhante a Jesus, semelhante ao Senhor? Temos andado como Ele andou? Temos andado pelos seus caminhos, trilhado pelos caminhos do Senhor em nossas vidas? Porque quanto mais semelhante a Jesus estivermos, menos ansiedade teremos. Essa é a realidade. Quanto mais próximos e quanto mais semelhantes a Jesus, menos inquietações, menos preocupações, menos ansiedade teremos. Bem, quarto passo, nós vamos dar, buscando no texto também, que não só devemos amar ao Senhor, como andar em todos os seus caminhos, mas também diz o texto bíblico que devemos guardar os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Aliás, a palavra de Deus nos ensina isto. E eu quero expressar aqui, porque muitas pessoas às vezes dizem que é muito difícil obedecer totalmente aquilo que a palavra de Deus diz. É quase que impossível vivenciar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É difícil. Mas será que é difícil mesmo? Ou será que nós é que não queremos abrir mão dos nossos próprios interesses pessoais para não obedecer ao Senhor através da sua palavra? Alguém tem hábito de ler boletim aqui? Tem, né? Mas eu espero que tenha. Porque a gente sempre deixa o boletim e tem a pastoral do nosso boletim. E eu quero fazer um destaque na nossa pastoral, à luz disso, mostrando como é difícil nós abrirmos mão, muitas vezes, de muita coisa, para deixarmos de obedecer ao Senhor. E no nosso boletim diz assim, logo no início, olha bem, quando fala da raiz dos problemas da nossa vida. E é assim: ao contrário do que a maioria pensa, os principais problemas da humanidade não são políticos, econômicos, sociais ou ecológicos. São morais e espirituais. Se nós não fôssemos, olha bem, se nós não fôssemos egoístas e mentirosos, se amássemos o nosso próximo, certamente a maioria dos problemas seria resolvido de maneira rápida e surpreendente. Isso curaria famílias, daria fim às desigualdades sociais, traria paz às nações e muito mais. E para fechar, mas o que tem de ser mudado não são as condições de vida, mas o próprio homem. O próprio homem. Por isso é que eu perguntei, será que é difícil de fato nós nos submetermos aos ensinamentos da palavra, ou será que somos nós que muitas vezes não abrimos mão
abrimos mão do nosso egoísmo, abrimos mão dos nossos interesses pessoais, abrimos mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres, daquilo que satisfaz a nós mesmos. Será que não é isso que tem dificultado para que a gente, de fato, guarde os mandamentos do Senhor? Não é guardar apenas, ficar lendo Bíblia, não é ficar lendo Bíblia para saber o que ela diz. Isso não significa nada, mas é saber o que ela diz e praticar o que ela diz. Isso é guardar os mandamentos, é praticar aquilo que o Senhor diz na sua palavra. E quando a gente guarda e pratica os mandamentos do Senhor, isso traz para nós segurança, isso traz para nós prosperidade de alma, isso traz para nós sucesso na nossa caminhada cristã. E eu quero ler alguns textos para mostrar isso para a gente. 1 João 5, 3, 5, a gente lê: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vejam que é interessante a segurança que nós encontramos em Jesus, quando cremos em Jesus, quando cremos no Senhor, como Ele sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, podemos vencer o mundo, vencer todos os dissabores que esse mundo nos traz, podemos vencer todas as tentações que esse mundo nos oferece. Isso nos traz segurança. Em Jesus nós temos segurança quando vivemos a nossa vida pela fé no Senhor. Porque sem fé, irmãos, é o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu creio pela fé, eu tenho a segurança de que Jesus, de fato, está dirigindo a minha vida através da sua palavra. Salmo 119, 11. Olha só o que diz o Senhor na sua palavra: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso aqui, irmãos, é prosperidade de alma. Prosperidade de alma. A palavra de Deus, na medida em que eu vou vivendo esta palavra na minha vida, quando eu vou colocando em prática esta palavra, automaticamente esta mesma palavra, ela vai transformando a minha vida. Ela transforma as minhas ações. Ela transforma tudo que envolve o meu viver. É isso que o salmista está querendo mostrar. Se eu absorvo a palavra e vivo esta palavra, cada vez mais eu vou pecar menos. Cada vez mais eu vou buscar viver a vida correta diante do meu Deus, à luz da sua palavra. Isso se chama prosperidade de alma diante do Senhor. E sucesso na caminhada cristã. Você tem tido sucesso no seu viver cristão, né? Muitas vezes parece que vive como uma gangorra. Hoje está tudo muito bom, amanhã está tudo muito mal. Temos que buscar um equilíbrio no nosso viver diante do nosso Deus. E Josué 1,8 nos dá o ponto de equilíbrio para nós. Josué 1,8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, prosperar o caminho e ser bem-sucedido está totalmente ligado a praticar, a ter o cuidado de praticar o que a palavra de Deus diz. Não tem como a gente fugir disso. Isso é a garantia do sucesso da nossa caminhada cristã. É cumprir a palavra, é obedecer a palavra, é guardar tudo aquilo que ela traz como ensinamento e colocar em prática no dia a dia da vida da gente. Então, a prática da palavra de Deus, a prática da palavra do Senhor, produz dependência. É isso que produz em nossas vidas quando nós praticamos a palavra, dependência e não ansiedade. Porque não há nada melhor do que depender do Senhor. E Jesus, ele fala sobre isso, ele fala em Mateus 6, 25 e em diante, ele diz: não vos inquieteis uma vez de quê? Comer, beber, vestir.
porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. E ele diz, mais à frente, no verso 33, mas buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Priorize a mim. É isso que o Senhor está dizendo. Priorize a mim. Priorize a minha palavra. Priorize os meus ensinos. Obedeça, obedeça e obedeça. E aí ele encerra dizendo, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. As demais coisas eu vos darei. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso, a gente tem que ter essa preocupação e esse cuidado com a prática da palavra de Deus, porque isso produz dependência, e quanto mais dependemos de Deus, menos ansiedade produziremos na nossa vida. Caminhando ainda um pouco mais, irmãos, temos mais 2 passos aqui. Ainda está bem cedo, né, irmãos? Achegar-se a Ele é o 5º passo que nós encontramos no texto. Além de tudo isso que nós estamos abordando, o texto bíblico nos fala que devemos nos achegar ao Senhor, ou seja, estar próximo de Deus, ou andar próximo ao Senhor. É a decisão de amar, valorizar, se aproximar, é ter intimidade com o Pai. Vejam que Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O salmista, em seu cântico, ele orou com a certeza de que o Senhor é incapaz, olha bem, o Senhor é incapaz de resistir e desprezar um coração contrito e quebrantado, que esteja de fato disposto a buscá-lo. O Senhor é incapaz de reagir a isto. Na verdade, ele reage e se aproxima daquele que o busca. O salmista diz, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Para nos achegarmos ao Senhor, nós precisamos purificar as nossas mãos e os nossos corações. Vejam que Tiago fala, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou de ânimo dobre, que quer dizer mente dividida. Mente dividida. Ou a gente tem uma mente toda ela voltada e disposta para buscar ao Senhor, ou teremos grande dificuldade se a nossa mente for dividida. Se nós estivermos divididos no nosso relacionamento com Deus. Essa divisão pode trazer transtorno na nossa relação com o Senhor, porque hoje podemos estar dispostos para Deus e amanhã não. Então a nossa mente precisa estar toda ela voltada para buscar intensamente ao Senhor. Se o primeiro passo para a nossa reconciliação com Deus foi a purificação dos nossos pecados, através do sangue que Jesus verteu na cruz, o segundo passo é, na verdade, a nossa santificação. Um dia, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas nós precisamos seguir em frente. E seguimos em frente, dando o segundo passo, que é vivendo uma vida santa diante de Deus. No propósito de não pecar mais, no propósito de não errar mais, no propósito de não fazer mais aquilo que desagrada o coração de Deus. Para nos achegarmos ao Senhor, precisamos de humildade. Esse é um detalhe que muitas das vezes a gente tem grande dificuldade. Grande dificuldade. É muito difícil quando nós lemos textos que diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Como é difícil nos humilharmos, como é difícil nos submetermos. Nós muitas das vezes somos criados de forma totalmente oposta a isto. Por isso, às vezes, temos grande dificuldade em nos humilharmos diante do Senhor. Mas para nos achegarmos ao Senhor, nós precisamos de humildade, pois é somente nos humilhando diante dEle é que nós seremos honrados por Ele. É somente nos humilhando. Pois é isso que Tiago fala em capítulo 4, verso 10, quando fala, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Ou seja, você se submete e Ele honra a sua atitude, Ele honra a sua busca. Achego-me humildemente ao Senhor pelo caminho da santificação, através da sua graça, a fim de por Ele ser exaltado, porque é Ele que deve nos exaltar, é Ele que deve exaltar a nossa caminhada de fé e não a nós mesmos, não nós mesmos. Essa vivência santa, essa vida santa, anula qualquer sentimento de ansiedade em nossas vidas. Quanto mais vivemos vidas santas, quanto mais vivemos vidas puras diante de Deus, menos sofreremos a influência da ansiedade, das preocupações e inquietações sobre nossas vidas. E, como último ponto no texto, o texto diz que devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Servir com todo o coração e alma é servi-lo integralmente, ou seja, a entrega total, sem reservas. O que eu faço agora para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo também nos ensina em 1 Coríntios 10, 31, quando ele fala: se você come, se você bebe, ou se você faz qualquer coisa, você deve fazer para a glória de Deus. Qualquer coisa que você faça. Então, isso é entrega total, sem reservas. É você fazer do seu modo de viver um modo de viver que glorifique a Deus. Isso é servir com todo o coração e com toda a alma. Mas nós vemos dois textos, eu quero destacar dois textos aqui, um que mostra a bênção de Deus quando nós o servimos, e o outro que mostra um contraste, o oposto de quando nós não servimos corretamente. Êxodo 23, 25, fala assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Agora o contraste a gente vai ler lá em Jeremias 48, 10, que diz: maldito, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor. Como? Hein? Relaxadamente. Vejam textos que se opõem um ao outro na forma de servir. Mas esse texto de Êxodo 23, 25, irmãos, ele é um desafio para nós. Esse texto de Êxodo 23, 25 é um desafio. Vou repeti-lo. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirará do vosso meio, o quê? Todas as doenças ou enfermidades. Irmãos, esse texto é um desafio extraordinário para nós. Quando a gente compreende o que Deus quer fazer na vida da gente, a gente vive a nossa vida de forma maravilhosa. A gente vive o que Jesus disse lá em João 10, 10, quando diz que nós teríamos vida, e não teríamos apenas uma vida qualquer, mas essa vida seria uma vida abundante, uma vida que transborda. É isto que o Senhor quer para o seu povo, uma vida que transborda. E o que eu entendo aqui, no texto, nesse texto de Êxodo 23, 25, primeiro, é que fica bem claro e evidente que o Senhor cuida de todas as nossas necessidades básicas. Veja bem, quando ele fala de pão e água, ele está falando daquilo que é essencial para a vida humana. Ele está falando daquilo que é essencial para o meu viver diário. E Deus nos dá a garantia, através da sua palavra, de que Ele cuidará de nós, nos dando aquilo que é essencial e aquilo que é básico. Não estou aqui dizendo que ninguém vai enriquecer. Não estou dizendo para você que você vai enriquecer porque você serve ao Senhor. Essas coisas, essas bobagens de prosperidade material, só porque você serve ao Senhor, isso não tem nenhuma clareza na palavra de Deus. Mas se Deus quiser fazer você ficar rico, Ele vai fazer, claro. Você pode fazer o que Ele quiser. Mas temos a garantia da palavra de que Ele cuida de nós. Não faltará aquilo que é essencial. Confie nisto, creia nisto.
Citei agora mesmo o texto que Jesus diz o quê? Não vos inquieteis pelo quê? Pelo que é vez de comer, beber e vestir. Isso mostra o como o Senhor quer cuidar de fato das nossas vidas. E a gente precisa confiar nisto. Por que confiar? Porque é a palavra dele. Ou cremos naquilo que ele diz na sua palavra, ou padeceremos sofrendo ao longo da nossa vida, não desfrutando de nada daquilo que o Senhor diz. E nós precisamos entender que Deus, pela sua palavra, ele pode fazer tudo o que ele quiser nas nossas vidas. Então, o Senhor cuida das nossas necessidades. E a segunda parte do texto diz que ele tirará do nosso meio todas as doenças ou todas as enfermidades. Eu entendo aqui que ele está se referindo aos males que são conhecidos como psicossomáticos. É interessante esse fato. Você sabia que já foi feito um estudo sobre isso e já se descobriu que 75% das enfermidades que nos afligem são psicossomáticas, ou seja, ela tem caráter emocional. Caráter emocional. E você sabia que quando a gente vê muitas curas acontecendo, a gente vê muitas igrejas dão muita ênfase à cura, e muitas dessas curas são exatamente por isso, condicionamento mental. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que aquilo de fato pode ocorrer na vida da gente, a gente mentalmente se condiciona a experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, e muitos são curados, de fato, de enfermidades emocionais. E é incrível como essas doenças nos afetam o tempo todo. Algumas fontes dessas doenças: secularismo, a religião extremamente legalista, família, né? Família. Porque isso que eu estou falando aqui, esses fatores, geram estresse. Geram estresse. Até a família gera estresse, relacionamentos de família. E às vezes o marido que sabe que tem que sustentar a casa e fica desempregado, isso gera um estresse terrível, e ele fica super nervoso, preocupado, inquieto. São as escolhas erradas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Tudo isso é fonte para gerar grande estresse. E vão causando doenças e enfermidades. Há pessoas que sofrem do coração por conta de inquietações, preocupações, ansiedades. Pessoas que têm úlceras nervosas por conta de ansiedades profundas, inquietações profundas, e tantas outras enfermidades que poderíamos citar aqui, que são causadas muitas das vezes por conta das nossas inquietações. Preocupações, inquietações, ansiedades, tudo isso pode gerar enfermidade. É por isso que nós encontramos textos, como nós lemos aqui, diversos, mostrando a preocupação de Deus para que a gente se submeta a Ele, a sua palavra, e busque viver de maneira tal nessa dependência, exatamente para diminuir essa inquietação, para diminuir esse estresse que vem sobre nós. Por isso temos que depender do Senhor. Por isso é que Ele nos chama a servi-lo, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. A preocupação de Deus é que a gente esteja integralmente sob os seus cuidados. Descansar. Descansar. Eu sei que isso é muito difícil, porque, irmãos, se tem uma coisa difícil é não ter preocupação, né? É muito difícil. Amanhã tem uma conta para pagar, né? E aí as preocupações, se não tiver o dinheiro, então a preocupação vem. Mas eu te pergunto, você vai resolver a conta amanhã se você não tiver dinheiro ficando muito preocupado? Você vai resolver? Ficando muito inquieto? Ficando ansioso demais por causa da conta que vai vencer amanhã e você não tem dinheiro? Você vai solucionar o problema da conta?
Então, há coisas que nós precisamos pensar direitinho. O Jesus disse que nós não vamos aumentar um côvado sequer da nossa vida com nossas preocupações. Ou seja, aquilo que tivermos que viver, vamos viver. Não vamos conseguir acrescentar nada mais a ela com as nossas preocupações e as nossas inquietações. Então, confie no cuidado de Deus. Confie na restauração que Ele pode produzir na sua vida. A maioria das doenças que desenvolvemos não deveria ser tratadas com remédio. Há muita gente que toma muito medicamento por conta das preocupações, inquietações e ansiedades. Mas, na verdade, deveríamos tratá-la com a palavra de Deus, através da palavra do Senhor, que cuida da nossa alma. Assim como o Senhor nos criou, Ele conhece cada um de nós profundamente. E Ele entende tudo o que se passa na nossa vida. Ele entende cada detalhe, melhor do que qualquer psicanalista ou psicólogo. O Senhor entende. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12 fala sobre isso. Ela é viva e é eficaz. Isso quer dizer que ela, por si só, produz na vida da gente aquilo que ela diz que vai fazer. Ela faz, porque ela é viva. E diz lá que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra o mais fundo do nosso ser. E o objetivo dessa penetração da palavra de Deus, quando nós deixamos a palavra de Deus, de fato, nos envolver, é exatamente para que Deus sonde o nosso ser de tal forma que os males sejam retirados do nosso modo de vida. E esta palavra, quando nós permitimos que ela, de fato, penetre a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, ela abre os nossos olhos e nos faz perceber tudo aquilo que tiver em desacordo com o Senhor, em desacordo com a sua palavra, e que também pode nos causar males terríveis, doenças, enfermidades nas nossas vidas, para que a gente tenha descanso na alma. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na palavra, nós encontramos alívio. Através da palavra, nós encontramos conforto. Através da palavra, quando nós confiamos nela, a gente experimenta o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Então, quando nós aprendermos, de fato, a andarmos pelos princípios que nós fomos enumerando aqui, através da palavra de Deus, certamente o repouso da parte de Deus, Ele estará sobre todas as áreas das nossas vidas. E eu quero encerrar voltando ao texto de Josué 22, mas eu vou ler agora de forma invertida. Eu vou ler primeiro o verso 5 e depois vamos ver o verso 4. Ou seja, vamos ver o que precisamos fazer e vamos ver o resultado quando nós fazemos. Olhe bem, mas eu vou ler na Bíblia viva, que traz uma linguagem mais contextualizada, e que diz assim, o verso 5: tenham cuidado, porém, de obedecer a todos os mandamentos dados por Moisés na lei. Amem o Senhor, sigam o plano que Ele tem para a vida de vocês. Procurem estar sempre perto dEle. Sirvam ao Senhor com todo o coração e alma. Isso é o que temos que fazer. É isso que temos que vivenciar. E o resultado, o verso 4. Agora, o Senhor nosso Deus nos deu descanso, como havia prometido. O Senhor nosso Deus nos deu descanso, como havia prometido. Temos muitas promessas do Senhor através da sua palavra. Se vivenciarmos cada uma delas, irmãos, você vai ver que Deus, Ele não deixará de cumprir aquilo que Ele diz na sua palavra, de forma alguma. E nós, como diz aqui, o que lhe encontraremos descanso.
como Ele prometeu. Encontraremos sossego de alma, como Ele prometeu. Encontraremos quietude, porque Ele prometeu. Porque Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. E eu queria que você orasse pela sua vida. Coloque diante do Senhor agora, à luz de tudo que nós ouvimos. Quem sabe, nesta hora, você entende que você não tem buscado estar na presença do Senhor como deveria. Quem sabe você não tem vivenciado essa palavra como deveria. Quem sabe você está distante disto e talvez esteja precisando agora, nesta hora, ajustar a sua vida com Deus. Fale com Ele, ore, busque ao Senhor agora. E Ele está ouvindo a sua oração. Tenha certeza de que Deus, Ele ouve e responde aos anseios de cada um. E Ele está disposto a responder a você nesta noite. Fale com Deus. Apresente sua vida diante do Senhor. Clame, clame por misericórdia e graça. E Ele haverá de derramá-la sobre sua vida, para que você tenha de fato descanso, quietude de alma. Deus amado, como é bom, Senhor, podermos estar na Tua presença, porque temos a certeza plena de que o Senhor está conosco nesta hora. Temos certeza da Tua presença neste momento aqui conosco, Pai. Por isso nós estamos aqui clamando, invocando o Teu nome, Senhor. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor está ouvindo e atento ao clamor do Teu povo neste lugar, ó Deus. E sabemos, ó Deus, que o Teu desejo é de fato de fazer o melhor por cada um de nós, porque somos Teus filhos. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a confiarmos cada vez mais na Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua palavra em tudo aquilo que ela tem para cada um de nós. Porque sabemos que o Senhor tem o bem para nós e não o mal. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Senhor. E o Senhor deseja fazer isso com abundância sobre nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Somos pecadores, Senhor. Somos pecadores. E por sermos pecadores, falhamos constantemente diante do Senhor. Derrame Tua graça abundantemente sobre os nossos corações, Senhor, para que através da Tua graça a gente experimente um renovo do Senhor sobre nós. Que a gente experimente, Senhor, de fato, tudo aquilo que a Tua palavra nos oferece, de maneira que a gente busque vivê-la, para que experimentemos, de fato, o descanso que o Senhor promete através da Tua palavra. Pai. Abençoa, Senhor, cada vida nesta noite. Tu conheces cada coração. Tu conheces, Senhor, cada necessidade, cada anseio. Então responda, Pai, a cada um, conforme o Teu querer e efetuar na vida dos Teus servos. É a oração, Senhor, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.